Existem poucos personagens no gênero de survival horror que são tão memoráveis e poderosos como o lendário Isaac Clarke, que inclusive teve um maravilhoso remake que vocês deveriam jogar. Isaac é um dos personagens mais subestimados nos games, e além do fato de ele ser extremamente inteligente, a sua força bruta, seu traje e sua velocidade definitivamente vão te surpreender muito. Então coloquem os seus trajes, porque hoje vamos explorar o mundo grotesco de Isaac Clarke e os Necromorphos. Como de praxe aqui no canal, sempre começamos explorando o que os personagens podem fazer além dos seus músculos. E Isaac Clarke não tem segredo. O cara era um engenheiro de sistemas de naves antes de tudo acontecer. Ele trabalhava para a corporação de extração Concordance, a maior empresa de mineração solar e extração nas colônias da Terra. E essa corporação foi responsável pelas naves capazes de literalmente abrir pedaços gigantescos em um planeta para extrair os minerais e coisas preciosas. Então, nem é preciso dizer que Isaac tem muito hype por trás dele, mas em termos de inteligência, ele realmente é isso tudo? Definitivamente sim. Em termos de pura engenharia, ele é o cara em Dead Space. Ele é extremamente inteligente e foi um engenheiro por quase 20 anos. E isso que nem entramos nos feitos literalmente MacGyver dele. Até mesmo o próprio Marker, um artefato alienígena extremamente complexo e inteligente, sem contar que eles são os responsáveis por fazer uma civilização evoluir tremendamente somente para os necromorfos e a convergência acontecerem, considerou Isaac um humano muito inteligente e digno. Agora, se referindo ao seu lado MacGyver, ele já realizou feitos como fazer um cortador de plasma improvisado, somente com uma lanterna e um módulo cirúrgico. Cortadores de plasma nesse mundo são capazes de cortar rochas facilmente e são cortadores de minérios. Além disso, ele conseguiu desmantelar uma máquina de terapia para remover seus componentes de Kinesis, que dão ao indivíduo habilidades telecinéticas, e ele também tirou alguns componentes que podem alterar o fluxo temporal de um indivíduo ou objeto, e simplesmente adicionou no seu arsenal. Quase tudo no universo futurista de Dead Space ele consegue hackear, e aliado às suas incríveis habilidades como um sobrevivente, tornam Isaac uma força extremamente letal. Durante os eventos de Dead Space 2, após ele sobreviver praticamente sozinho, com muito pouco auxílio dos eventos na Ishimura, a sua sanidade foi testada pelo Marker e a própria organização da Cientologia, que cultua os necromorfos e tentou usar o seu conhecimento para criar outros artefatos. Se quiserem saber mais sobre isso, vou deixar linkado na tela o vídeo que fiz sobre Dead Space e nossas chances de sobrevivência nesse universo. É um vídeo deveras interessante, e se quiserem conferir, fiquem à vontade. Enfim, os Markers usam pessoas inteligentes como Isaac, que fazem com que eles criem mais artefatos para que a convergência chegue. Resumindo, o fim de uma espécie inteira e a criação das Luas Irmãs. Só que Isaac foi praguejado o jogo todo com alucinações, que a qualquer momento podiam ter matado ele. Mas além de ele ter sobrevivido Dead Space 2 inteiro, ele sobreviveu a essas alucinações e no fim do jogo conseguiu sobrepujar a influência do artefato com pura força de vontade. Além disso tudo, os Markers mandam sinais eletromagnéticos a organismos vivos, e eventualmente qualquer um próximo a ele se tornará um necromorfo. Mas Isaac nunca sofreu disso, e até em Dead Space 3, ao viajar para o planeta Tal Volantis, que hospedava uma espécie que conseguiu parar a convergência e ainda construiu inúmeros Markers, mesmo assim, a sua biologia se manteve intacta, e isso é tudo sem o seu traje no meio.
Com seu traje, aí ele realmente se torna uma fera completamente diferente. Para começar, o seu traje ele concede resistência sobre-humana, e isso sem contar o fato de Isaac por si só já ser completamente acima de um humano normal. Seu traje tem ímãs nas botas que permitem que ele permaneça no chão até em gravidade zero, e suas botas ainda têm pequenos propulsores que funcionam até mesmo dentro de líquidos, e sua velocidade de voo é tão grande que ele pode alcançar até mesmo trens futuristas a toda velocidade. Sem contar que seu traje também o protege contra radiações no espaço e ainda tem um sistema de oxigênio embutido que o protege contra lugares envenenados ou lugares sem oxigênio, como o vácuo do espaço. Mas além disso tudo, que já é impressionante, o seu traje garante a ele habilidades muito especiais que vêm embutidas no seu sistema RIG, ou Ferramenta de Integração e Recursos, que integra os trajes. Esse sistema mede a saúde e também aumenta a força de indivíduos para que eles possam sobreviver em ambientes absurdos. Esse sistema ajuda Isaac a navegar pelo ambiente, se comunicar com outros trajes e até mostra a Isaac sua temperatura em lugares muito frios. Nesse sistema RIG existe o módulo Kinesis, que eu já mencionei antes, e esse módulo concede a Isaac a capacidade de utilizar habilidades telecinéticas. Normalmente, antes dos eventos dos necromorfos, os usuários usavam esse módulo para carregar qualquer tipo de carga ao criar um campo gravitacional artificial. Já o módulo Stasis pode alterar temporariamente o espaço e tempo ao criar uma dilatação temporal, e é uma das ferramentas mais poderosas de Isaac. Isso sem contar que o traje automaticamente aplica um gel a uma área danificada, a fim de auxiliar a regeneração do indivíduo. E trajes mais poderosos podem até selar seu próprio tecido para não causar danos ao usuário. Então, o seu traje é muito poderoso. Mas em termos de armas, quais armas Isaac tem à sua disposição? A mais básica e não menos poderosa, como eu já tinha dito, é o cortador de plasma, que pode destruir rochas com facilidade. A Line Gun, que aparece com outros nomes nos outros jogos de Dead Space, é usada para cortar minérios ainda mais fortes que o cortador de plasma geralmente não consegue cortar. O Pulse Rifle é a única arma de verdade que Isaac usa em Dead Space 1, e é um rifle de energia com 3 canos. Em geral, uma arma bem versátil. O rifle Seeker também é uma arma real que foi usada por Isaac em Dead Space 2 e oferece a ele um poder destrutivo e perfurante muito grande contra necromorfos. A arma Javelin lança uma estaca de titânio com extrema velocidade e poder, podendo essa estaca perfurar minérios e coisas fortes com um tiro. E necromorfos são grudados na parede quase que instantaneamente quando atingidos. O lança-chamas desse universo pode não ser muito impressionante na gameplay, mas na lore ele foi projetado para derreter meteoros congelados, e sua temperatura varia desde 500 graus Celsius a 4.000 graus Celsius, 1.500 graus a menos que a temperatura da superfície do Sol. A arma Contact Beam é um super colisor que pode facilmente destruir os minérios mais duráveis. E eu digo os minérios super duráveis, aqueles que forem encontrados no caminho dos mineradores. Essa arma é tão poderosa que ela precisa carregar sua energia, mas assim que carrega é uma martelada total no minério ou no inimigo. A arma Reaper telecineticamente lança uma serra afiadíssima que fica girando na frente de Isaac, e é muito poderosa. Isaac também pode usar armas que podem lançar minas que destroem tudo que entrar em contato. Pode usar um acelerador Graviton, que é usado para destruir rochas gigantes. E em Dead Space 3 ele usa armas reais no sentido convencional, mas ainda usa as ferramentas de mineração mencionadas. Mas podemos ver que Isaac é um cara completíssimo. Mas e quanto à sua velocidade
e força. Em termos de força, até mesmo no início de Dead Space tivemos uma amostra do que os inimigos são capazes de fazer. O primeiro slasher é visto sendo capaz de abrir portas de elevadores trancadas facilmente e podem quebrar dutos de ventilação como se fossem feitos de papel. E Isaac, além de resistir à força imensa dessas criaturas, ainda pode arrancar os membros deles fora somente com seus punhos, e ele pode fazer isso até com seres humanos. Mas não posso mostrar isso porque senão o YouTube fica de mau humor. Mas saibam que Isaac pode destruir membros humanos com suas próprias mãos. Pode ferir necromorfos com ataques físicos e ainda pode quebrar densas placas de metal com seus socos brutos. E sua força também ainda é equivalente à sua durabilidade, visto que o cara apanha pra caramba de monstros gigantescos. E alguns desses danos teriam acabado com a carreira de muitos personagens dos jogos e da ficção. E Isaac sequer demonstrou reação, como quando ele sobreviveu a uma explosão de um carro a queima-roupa, sobreviveu a outra explosão a queima-roupa, foi jogado do pico de uma montanha por uma porrada de um necromorfo gigante, saiu rolando a montanha abaixo e ficou com 0 danos. Isaac, em um momento, estava voando com seus propulsores a toda velocidade e se jogou contra 4 placas gigantescas de metal e passou por todas elas sem danos. Ele também sobreviveu sem problemas a uma explosão gigantesca de uma nave, literalmente se jogou dentro de um prédio a velocidades subsônicas, maiores que um trem-bala futurista, não se machucou e ainda pôde controlar a queda. E por fim pôde sobreviver a ser mastigado por um enorme necromorfo e ainda derrotou ele. Com a telecinésia, ele pode mover toneladas e toneladas de peso sem problemas. E pôde até sobrepujar um necromorfo gigantesco no fim de Dead Space 3. Em termos de velocidade, ele já desviou mais de uma vez de projéteis extremamente velozes a queima-roupa, como uma arma Javelin e até de uma pistola. E por mais que usemos o argumento de que ele se mexeu antes do projétil sair, isso é uma distância tão pequena e, como podemos ver, o projétil saiu logo depois e estava na mira da cabeça dele. Então é válido, pelo menos para mim. Me lembra bastante o feito de Magma desviando do projétil a queima-roupa. Facilmente uma velocidade de reação e combate supersônica. E para facilitar o entendimento de vocês, um homem não precisa correr como um jato para ter reações nesse nível. É só olhar Chicata de Homem-Aranha. Ela corre como uma humana, mas consegue reagir a múltiplos projéteis de diferentes direções ao mesmo tempo. E se for somente uma arma, então não irá acertar ela de forma alguma. Mas fora do combate, ela é rápida, mas não tanto quanto a sua velocidade de combate. Compreendem? Então podemos dizer que Isaac é extremamente poderoso para um humano e o verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.